Sejam bem-vindos ao canal A Nova Máquina do Tempo, um canal que discute filosofia, política, ciência, saúde coletiva e muito mais. E hoje a minha grande honra está com Tatiana Vargas, né? Ela é psicóloga, eu vou fazer uma breve apresentação aqui dela. Mas antes de fazer a apresentação, eu digo para vocês que se vocês quiserem ver mais entrevistas desse tipo, na verdade é um diálogo, né, mas mais conteúdo desse tipo, peço que vocês se inscrevam no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, né? Basta ter uma conta no Google e vai ser bom para vocês e para o canal, para vocês porque vocês vão ter esse conteúdo oferecido e para o canal porque aumenta o número de inscritos. Bem, Tatiana Vargas é psicóloga, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, é pesquisadora da Fiocruz, tem 35 artigos em periódicos, tem 25 capítulos de livro, uma carreira absolutamente consolidada na área de saúde coletiva. E nós nos conhecemos de uma forma bastante curiosa, né? Ela esteve no Instituto de Saúde Coletiva para analisar a pesquisa que as pessoas estavam realizando no Instituto de Saúde Coletiva. Ela foi uma debatedora da professora Monique, né? E aí eu gostaria já de ouvir a voz dela e dizer como é que foi que a gente se conheceu nesse evento aqui em Salvador. Então, também foi um prazer enorme estar em Salvador com esse grupo todo do ISC, que é do Instituto de Saúde Coletiva, poder me aproximar um pouco mais do que o grupo tem feito no âmbito do Observatório de Análises Políticas em Saúde, né? O professor Jair Nilson Paim, que é bastante conhecido e querido por todos nós, né? Todos nós aprendemos e convivemos muito com ele, o que nos satisfaz bastante. É um profissional e um pesquisador muito crítico e sempre presente nas discussões, né, e nas análises políticas de saúde, desde os primórdios desse campo. Então, é muito importante tê-lo nessa parceria, conhecê-lo e estar junto. Nessa oportunidade, eu tive também condições de me aproximar um pouco mais de Monique, que fez esse relatório de pesquisa e apresentou, né, um conjunto de contribuições para essa discussão da análise política de saúde, que é um tema que tem sido caro, que tenho me dedicado nos últimos anos, né, no sentido de contribuir também para o campo da saúde coletiva, consolidar, não só consolidar estudos de análise de políticas, né, e fazer os estudos propriamente de políticas sejam específicas, seja a política geral do sistema de saúde, mas principalmente também pensar que metodologias são essas que a gente tem utilizado, como os referenciais que a gente tem tido, né, de muitos países também tem servido para nós, ou às vezes nos engessado. Então essa tem sido uma preocupação muito grande minha. Eu também tenho um grupo de trabalho que a gente chama carinhosamente de Caminhos, mas o nome grande dele é Caminhos para Análise de Políticas de Saúde, que é um grupo que tem vários parceiros de diferentes instituições, e começou, em especial, a partir das orientações que eu e Rubem Matos, que foi meu professor no Instituto de Medicina Social da UERJ, né, tivemos aí, nas orientações com os alunos de estudos de políticas, a gente percebeu a necessidade de pensar que abordagens, que metodologias vinham sendo essas de análise de políticas de saúde. E foi assim que a gente começou uma trajetória que tem sido longa, de grande parceria, de grande carinho, junto, de carinho não só dos profissionais que já são pesquisadores, mas também na formação com os nossos alunos. Então a gente tem aí tido uma grande participação de colegas da escola, como Marli Marques, como Liane Vargas, que é do IOC, como Gustavo Mata, como em outros momentos mais próximos e menos próximos, né, Francine Guizardi, Felipe Cavalcante, pessoas que entraram no início desse projeto, que estão sempre participando. E todos os nossos alunos também tendo a possibilidade de conversar com a gente sobre os caminhos de análise de políticas de saúde. Então é isso, foi um prazer nesse encontro na Bahia conhecer o André, que fez um estudo de doutorado que trata exatamente de um tema que uma aluna minha de doutorado está muito interessada em entender. Foi uma mega coincidência. Uma grande coincidência,
que é a Celita. A Celita estava justamente querendo discutir a articulação e a forma de participação dos partidos políticos na construção do projeto da reforma sanitária. E aí o André vai e faz um estudo sobre os partidos, em especial de esquerda, né? Como é que eles contribuíram para esse projeto da reforma sanitária, com várias nuances aí que a gente também está ainda se apropriando e estudando. Então, começar a conversar, o André falou de várias coisas nesse encontro que a gente teve na Bahia, e aí agora esse convite gostoso que a gente está podendo conversar. Eu, na verdade, roubei você um pouquinho, né? Porque a gente começou a conversar e aí passamos o almoço conversando e acabamos descobrindo essa feliz coincidência de identidade entre o estudo de uma aluna sua e o meu estudo de doutorado. Bem, a identidade, o estudo da aluna também vem de um conjunto de conversas de estudos que a gente vem fazendo sobre reforma sanitária, né? Que eu acho que essa que é a questão da identidade muito com o grupo do ISC, que os estudos sócio-históricos também têm me tomado um tempo na minha vida acadêmica. Então, essa identidade ela é uma identidade que acaba indo para os meus alunos também, né? Com certeza. Bem, esse primeiro bloco nosso, eu acho que motivado por estarmos em ano eleitoral, política está mexendo com a gente, né, com certeza comigo, imagino que com você também. E eu quero... um Brasil, enfim, com todos nós. E eu todas as pessoas de saúde coletiva que eu vou entrevistar, eu consegui você, fico muito feliz e honrado de você estar aqui. Também consegui Gastão, Wagner e outras pessoas já concordaram. Para minha felicidade tem sido relativamente fácil. E nesse momento inicial eu também vou entrevistar pessoas que não são da área de saúde coletiva, mas para as pessoas que são da área de saúde coletiva, eu acho que nós temos que discutir, ou é importante que a gente comece a pensar sobre o crescimento do pensamento conservador culturalmente no Brasil, crescimento do pensamento liberal. Nós estamos vendo, em alguns casos, um desmonte dos direitos do trabalhador no Congresso, e isso implica vários desafios para a implementação do SUS. O SUS já tinha suas dificuldades para a implementação antes desse avanço mais recente, né? Mas nós estamos vivendo um período de crescimento dessa forma de pensamento que me parece hostil à implementação de direitos sociais. E queria saber um pouco da sua perspectiva acerca disso. Uhum. Então, é isso que você está já trazendo de imediato. Acho que, independente do campo de conhecimento onde a gente esteja inserido, discutir o que está acontecendo hoje no Brasil e como é que ele vai impactar, né, todos os âmbitos da produção, né, de conhecimento e da vida, né? Então, o que a gente está vendo é realmente um recrudescimento, um aumento absurdo de práticas que são, para a gente, conservadoras, lendo conservadorismo no senso comum, né? O que a gente chama de conservador, em geral, é o que a gente reconhece como aquela prática mais antiga, né? Uma prática que é ruim para o povo, para os sistemas, para as instituições públicas, né, que a gente tanto buscou aí. Então, quando a gente fala em conservadorismo, parece que a gente está opondo o conservadorismo a uma prática de construção mais democrática que a gente vinha tendo nesses últimos tempos, né? Eu, particularmente, venho estudando o pensamento conservador no Brasil. Eu estou com uma pesquisa com uma parceira de trabalho da minha aluna de doutorado, que é a Camila Borges, Furlanete Borges, que é da Escola Politécnica de Saúde. A coordenação dessa pesquisa, inclusive, é dela, que foi a partir de uma pesquisa que eu coordenava. Mais uma feliz coincidência. E a gente acabou de fechar um relatório falando sobre o pensamento conservador e a saúde, né? Fazendo uma revisão ampla do que é o conservadorismo no Brasil, né? E o debate é muito grande, né, entre os próprios cientistas políticos e cientistas sociais, porque tem nuances do conservadorismo que são importantes para um país, mas tem nuances que são arcaicas e são incapazes de reconhecer as necessidades de mudança do próprio país, do que a sociedade exige, né? Então, quando a gente fala do conservadorismo no Brasil, a gente também tem que estar atento a isso, porque conservadorismo e liberalismo aparecem como opostos dentro da tradição
do pensamento político e social brasileiro, né? O que se quer conservar na trajetória brasileira é o que há de mais arcaico e o que há de mais antigo, né? Em termos de relações personalistas, relações de poder perniciosas, que mantêm as desigualdades, a concentração. Esse é um conservadorismo que a gente não quer. Mas tem um outro conservadorismo, que é um conservadorismo de tradições, de instituições que conseguiram se consolidar, que é importante da gente também preservar, porque a gente não vai querer perder a nossa identidade do que a gente se constituiu. Então, é importante a gente perceber que tem um debate nas ciências sociais e na ciência política sobre o conservadorismo no Brasil, mas também é importante a gente perceber o que isso tem a ver com a trajetória do nosso pensamento político brasileiro. Em especial nessas últimas décadas, né? Quando a gente olha para o processo da reforma sanitária e o que foi não só a reforma sanitária, mas a própria Constituição de 88, com uma abrangência de direitos sociais que foram conquistados legalmente, constitucionalmente, né? A gente também pode olhar com bastante tranquilidade e falar que foram conquistas que ficaram ainda ameaçadas por um mesmo texto constitucional que tinha uma parte da sua administração pública, uma parte da organização do Estado, que era contraditória com o que se imaginava dos direitos sociais. Então, ainda tinha conservadorismo dentro da própria Constituição de 88, se conservou um modo de distribuição, por exemplo, das riquezas. A gente nunca mexeu com as grandes fortunas, a gente nunca mexeu com a forma como a gente se relaciona internacionalmente, na forma como a economia se mantém, e isso é muito conservador em termos políticos, né? E quando a gente olha para a saúde, quando a gente olha para algumas áreas sociais, desde 88 esperava-se uma ruptura com esse conservadorismo, uma outra trajetória de reconhecimento de direitos. Então, quando a gente vê, depois de 30 anos, que o que tentava se tensionar, porque tem um tensionamento na década de 80 entre o que se queria como projeto de nação e o que se garantia como distribuição para a sociedade, né, na prática concreta, a gente vê que a gente passou desde o início dos anos 90 vivendo os dilemas entre o projeto que era conservador e um projeto que era de ruptura com esse conservadorismo, de uma trajetória muito arcaica na maneira como a gente distribui as nossas riquezas e reconhece os nossos direitos. É aí que nós temos um conservadorismo grande e que parece que agora volta com toda a força. Parece que ele nunca deixou de existir. Na verdade, ele nunca deixou de existir. Ele só... Culturalmente, eu argumentaria que o brasileiro, culturalmente, ele me parece predominantemente conservador. Agora, em relação a... tanto é que no passado era culturalmente conservador e não politicamente liberal. Ser politicamente liberal e ser economicamente liberal é uma novidade. Isso. Tanto é uma novidade que está forçando até políticos como Bolsonaro se alinharem ao pensamento liberal, porque o pensamento liberal no passado não era um pensamento popular. A população não aderia, mas existe uma nova classe média que parece que abraçou com a coisa do Livres e, enfim, todos esses novos movimentos aí, está abraçando o pensamento liberal, que, no que tange a economia, é extremamente hostil ao SUS e tal, porque está dizendo que o Estado não deve se interferir na economia, que o Estado não deve prover serviços, né? Enfim. E essa talvez seja a grande mudança desse cenário, mas que é uma mudança que já vinha se delimitando desde os anos 90, na verdade. Isso. Desde os anos 80. Só que nos anos 80 a gente estava mais preocupado em garantir os direitos sociais e fazer o debate da política social, o que era absolutamente importante, necessário, mas não suficiente quando a gente olha para a trajetória hoje. É interessante você falar sobre as nuances no conservadorismo, porque uma das bandeiras que eu defendo do ponto de vista político é que a gente precisa ver que a direita é extremamente complexa e tem muitas diferentes tendências, e a esquerda também, né? Na esquerda nós temos desde os anarcocomunistas, anarcossindicalistas, até os stalinistas e aqueles que têm... É uma coisa que eu discuto, inclusive, no meu canal. Tem vários vídeos meus tentando mostrar
profunda diversidade de linhas de pensamento dos meus vídeos é tentar diferenciar os libertários de direita e libertários de esquerda, mas na verdade as nuances são bastante amplas, né? E quando você vai para partidos, isso você mostra com muito, não só você, assim, a gente na literatura dos partidos, não à toa, a gente tem uma necessidade de delimitar os partidos na sua história como esquerda, como direita, porque eles também vão sofrendo essas mutações e vão se tornando coisas que não consegue reconhecer ideologicamente quem defende o quê. Será que Mário Covas seria do PSDB de hoje? Quer dizer, eu tenho sérias dúvidas, né? O PSDB dos anos 80 era um, e o PSDB de Alckmin me parece outro PSDB, e Alckmin me parece muito mais alinhado com o pensamento liberal do que Mário Covas era nos anos 80, né? Inclusive, uma das críticas que eu acho que é necessário se fazer na esquerda os partidos como o PSDB, como o PT, que talvez tenham uma origem na social-democracia, eles se transformaram muito, né? E tem tendências antagônicas dentro do próprio partido. Ou seja, os próprios partidos têm, quando eles são muito grandes, eles têm polos mais à esquerda e mais à direita dentro dos seus próprios partidos. Isso é verdade para o PT, por exemplo. O PT tem dentro de si segmentos que nós ainda poderíamos considerar de esquerda mesmo, e tem outros segmentos que eu tendo a querer classificar como centro-direita. Quer dizer, me parece dentro do mesmo partido. Isso torna a questão ainda mais complexa, e me parece que a sociedade que quer amadurecer precisa ter esse olhar de ver a complexidade. E que está muito dividido, eu vi um pouco mostrar assim, olha, existe um debate dentro, né, que fica muito claro na Constituição de 88, mas que está presente na trajetória do pensamento político brasileiro, uma forma de você tratar a economia e a administração do Estado, e uma forma de você tratar o que seriam direitos sociais. Então, essa diferenciação, como se existissem campos de atuação da política, com lógicas muito diferentes. Aqui eu posso ser mais liberal, aqui eu tenho que ser mais conservadora. Aqui, onde eu sou mais conservadora, onde eu sou mais liberal, é o que vai mudando nas nuances desses campos. E isso que você reconhece é de fato uma característica interessante, porque esse pensamento liberal na economia, ele é mais presente na trajetória bem recente do Brasil. Com certeza. Ele impacta num momento onde você está começando a tentar justamente reconhecer direitos sociais. No momento da contradição. A contradição é essa, né? Mas durante muito tempo o pensamento conservador esteve presente nos dois âmbitos, porque até em termos de direitos sociais era baixíssimo o que se buscava, né? E se tinha de debate social. Tinha uma dificuldade muito grande, então ele estava muito mais ligado à área econômica e administrativa do Estado. Né? Em nossa direita nacionalista, ela foi por muito tempo intervencionista. Ela acreditava na intervenção na economia. Essa coisa de uma direita que diz que o Estado deve interferir menos na economia, deve privatizar, é uma coisa mais recente da nossa direita. Exatamente. Não é desde sempre assim. Não. E aí, se a gente faz um estudo dessa... uma longa história, que não é tão longa assim no nosso caso, mas se a gente pega do século XIX para cá, a gente vai vendo um pensamento conservador com pequenas tentativas. Solidariamente, eu acho que a gente vive uma crise hoje. Cortou um pouquinho? Cortou a última fala, desculpa. Diga. Então, eu acho que nessa trajetória, né, mais recente, né, é que a gente começa a ver uma busca, né, de uma ruptura disso, mas a ruptura que se dá com relação ao conservadorismo é uma ruptura para o liberalismo, que é bastante complicado também para a trajetória que estamos a viver. Né? Por isso que é interessante a gente se perguntar de que conservadorismo a gente estava falando. Porque, de uma certa forma, se a gente sai do debate do senso comum, se a gente fala, a gente queria conservar algumas tradições do caso brasileiro, como a tradição de ter um Estado mais protetor, regulador, um Estado interventor,
que o Estado brasileiro, de alguma forma, foi interventor durante algum tempo, mas um interventor para garantia de direitos sociais, seria ótimo esse conservadorismo, mas não é esse conservadorismo que a gente está vendo. A gente está vendo na verdade, os direitos sociais se colocando como vamos conservar as tradições da boa família, dos costumes, né? Vamos conservar a família tradicional. Esse conservadorismo cultural. Esse que hoje está sendo complicado. Você me fez lembrar um livro de Pierre Bourdieu, Contra Fogos. Você com certeza deve se lembrar desse livro. Não, esse não. Não conhece, não? Então eu vou te dizer rapidinho. Mas é interessante para o nosso debate aqui. Nesse livro, Pierre Bourdieu está reagindo ao avanço do liberalismo na França, tentando criar os argumentos e tudo para defender o estado de bem-estar social francês. Então ele está assumindo uma posição conservadora, mas o que ele quer conservar é o que a França já tinha conquistado, que nós não chegamos a conquistar. Lançado. Exatamente, o estado de bem-estar social, que na época de Pierre Bourdieu já implicava em um sistema de saúde avançadíssimo, um sistema de saúde que, enfim, cobria todos os cidadãos, e um sistema de educação também já extremamente avançado na França, um dos melhores do mundo. Então, e ele temia que a privatização e que um avanço de uma perspectiva que o Estado não deve participar da economia e não deve participar de prover serviços, destruísse, desmantelasse isso que já existia. Então, de certa forma, tem uma semelhança, porque o que você estava falando era tentar aproveitar a ideia de que o Estado brasileiro era interventor, vamos manter isso, mas vamos intervir numa direção diferente, não para garantir privilégios, não para garantir a hegemonia da classe dominante desse país, né, a concentração de poder. não para esse tipo de coisa, mas para garantir direitos sociais. Você falou que tem gente na sua casa aí, o meu celular que tocou. Você vê que é engraçada. Mas enfim, é uma visão interessante, faz a gente abrir a cabeça, pensar um pouco sobre isso. E realmente... André, da mesma forma, se a gente for olhar o termo liberalismo, o liberalismo também tem um liberalismo que a gente não quer perder. O liberalismo político. Exatamente. Então, assim, aonde tem o de conservador que a gente quer manter e o que a gente tem de liberal que a gente quer manter? Essas questões, senão a gente coloca simplesmente uma taxa, né? Pensa que ser liberalismo é ruim. Pensa que conservadorismo é ruim. E isso reduz a visão. E reduz muito a nossa visão de como esses processos se dão. Então, não existe uma forma única dessas coisas. Então, eu acho que vou procurar esse texto do Bourdieu, mas é bem essa a discussão que a gente vem começando a perceber, que é o grande debate aqui, que a gente fala assim, o que é de conservador que a gente quer manter e o que é de liberal que a gente precisa ter para a gente poder ter um projeto de sociedade, um projeto de Estado. No século XVIII, o liberalismo era o mais avançado. Era o que existia de mais progressista na humanidade. No século XVIII, antes do crescimento do socialismo, uma das coisas mais progressistas que existia era o pensamento liberal. E o liberalismo político tem muito a ver com o avanço de uma série de direitos que a gente, sem dúvida nenhuma, direito de livre expressão e tal, um monte de coisa que a gente não quer perder. E pelo contrário, que a gente quer usar como bandeira para se opor a um outro tipo de movimento político que ameaça esses direitos. Porque foi um bom segue, uma boa ligação, porque o que eu temo no momento de crise, de decadência política, de crise ética, é um outro tipo de movimento político, que é o fascismo. Que a gente pode deixar para conversar sobre isso no próximo bloco. Eu vou fechar esse bloco agora, mas me parece um bom momento para a gente finalizar esse bloco, pensando de que existe um outro tipo de movimento político que tem outras características, que é bem autoritário, que não está a fim de conversar, que faz elogios no período da ditadura militar, que havia censura e violência e tal, quer dizer que tem um certo saudosismo
da ditadura militar, e que esse movimento político que existe no Brasil e que está no mundo, né? No mundo nós vemos um crescimento do fascismo, ele é hostil à democracia. E ele vê a democracia como uma forma simplesmente utilitária, né? Uhum. Então nós vamos... Esse fica o tema para a gente dar partida no próximo bloco. Eu vou finalizar esse bloco agora, até para a gente poder tomar uma aguinha.